Olá, pessoal, tudo bem? Agora que a gente já viu a introdução e o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo Enem, vamos dar uma olhadinha aqui na conclusão e no que a gente precisa saber. Bom, a conclusão do Enem não é uma conclusão qualquer, porque além de retomar a tese e os argumentos, é necessário também escrever uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção é uma resolução dos problemas que foram discutidos no texto. A proposta tem 4 elementos principais: agente, ação, efeito ou finalidade e meio ou modo. O agente é quem vai se responsabilizar pela ação. E a ação é o que vai ser feito efetivamente, né? Qual é a proposta? Efeito ou finalidade, qual é o resultado, qual é o objetivo dessa ação, o que ela vai gerar, com qual objetivo ela será feita. O meio modo é como que é possível executar essa proposta, qual vai ser o meio com que ela será realizada. Além desses 4 elementos, eu tenho um elemento a mais, que é o detalhamento. O detalhamento, ele consiste em apresentar uma informação extra, ou seja, uma especificação de pelo menos um dos 4 elementos. Então, pelo menos agente, ou ação, ou efeito, ou meio modo precisam ser detalhados. Cada um desses elementos vale 50 pontos. Desculpa, gente, 40 pontos, né? Aqui é português, não é matemática. Desculpa. Exemplos de agente-ação. A gente tem vários agentes e várias ações que podem acontecer, mas aqui é importante elencar os principais, né? Temos o governo, importante lembrar que dentro do governo temos os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, também temos os ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, por exemplo, Ministério da Economia. Também temos ONGs, né, organizações não governamentais, a mídia como um todo, a mídia televisiva, as mídias digitais sociais, redes sociais, as instituições religiosas, as instituições públicas, as privadas, a família, a escola e a sociedade civil. Por exemplo, o que o governo pode fazer? Ele pode implementar, criar, fiscalizar leis. ONGs podem criar projetos de apoio à sociedade, principalmente naqueles casos em que o governo se mostra mais omisso, em que ele não tem tanta atuação, as ONGs podem ser uma boa saída. A mídia é uma grande responsável pelas campanhas publicitárias, pelas campanhas de informação, para conscientizar a sociedade. As igrejas também têm o seu papel, né? As instituições privadas também, para orientar fiéis, funcionários. A família, ela ela é uma das principais instituições sociais, então é dever dela proteger os filhos, promover uma boa educação também junto à escola. E a sociedade civil, cujo principal papel é mobilizar-se, protestar naqueles casos em que o governo ele também não se faz tão presente assim. Agora vamos dar uma olhadinha em exemplos de modo. Quais são os modos que a gente pode utilizar? Bom, primeiramente, para indicar o modo, a gente tem 2 construções que vão deixar bem na cara assim do nosso corretor que se trata de um modo, que são as construções por meio de ou a partir de. Exemplos: por meio de investimentos, a partir de arrecadação de impostos, por meio de parcerias público-privadas, veiculação de informações nas mídias sociais, projeto de lei, contratação de profissionais. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente tem para indicar modo. Vamos supor o seguinte tema e os seguintes argumentos: desafios para a inclusão digital no Brasil.
Vamos supor que eu escrevi 2 argumentos indicando 2 causas para o problema. A primeira causa é falta de recursos nas escolas públicas. A segunda é falta de acesso à compra de aparelhos eletrônicos por parte da população de baixa renda. Então, eu tenho 2 situações que precisam ser selecionadas, certo? Vamos lembrar aqui do losango que eu apresentei para vocês nas aulas de competência. Então, todas as partes do nosso texto precisam estar interligadas. Se eu tenho 2 causas para o problema, o ideal é que eu tenha 2 soluções. Então, todos os problemas mencionados devem ser resolvidos de acordo com o Enem. Por isso, não é interessante apontar tantos problemas no desenvolvimento, menos é mais. Ou seja, se eu apontar 10 problemas no meu desenvolvimento, eu não vou ter como solucionar os 10 no final. E isso vai prejudicar o meu projeto de texto e vai baixar minha nota na competência 3, o que não é o que a gente quer. No caso de 2 problemas apontados, é mais fácil, então, escrever 2 propostas diferentes, ao invés de uma só. É difícil apenas uma proposta conseguir contemplar 2 problemas distintos. Então, a sugestão é que vocês escrevam 2 propostas. Ah, mas eu preciso escrever 2 propostas totalmente detalhadas? Não. O Enem ele diz que apenas uma dessas propostas precisa estar completa, ou seja, ter ação, agente, modo, efeito e detalhamento, sendo possível que a outra tenha só 2 elementos principais, a ação e a agente, por exemplo. Como isso funciona? Vamos ver um exemplo aqui, de proposta de intervenção. O governo federal, agente, responsável por assegurar os direitos dos cidadãos, detalhamento, então aqui eu tenho um detalhamento do agente, deve estabelecer melhorias nas escolas públicas, ação, por meio do direcionamento de verbas às secretarias de educação, meio. Essas melhorias estarão relacionadas ao aprimoramento da infraestrutura escolar, com a aquisição de aparelhos tecnológicos para todos os estudantes. Aí eu tenho outro detalhamento, que é o detalhamento da minha ação. Isso será feito com o objetivo de garantir a inclusão digital no Brasil. Finalidade e efeito. A gente tem o para, tem o com objetivo, com a finalidade, tudo isso para indicar finalidade e efeito, essas construções linguísticas. Aí eu terminei essa primeira proposta, que é uma proposta completa, que tem até mais de um detalhamento. Se tiver espaço, é bom colocar mais de um detalhamento para não correr o risco do corretor não identificar um dos dois. Além disso, o governo, agente, também deve promover acesso à compra de aparelhos eletrônicos. A ação, né, o que vai ser feito, por meio de parcerias público-privadas. Então, aí, o meio da nossa ação. Dicas para a conclusão. 1. Sem novos argumentos. 2. Retomada. 3. Continuidade. E 4. Intervenção. Não apresente novos argumentos. A conclusão de redação não é a etapa para você abordar novos argumentos que defendam o seu ponto de vista. Afinal, você não terá espaço para desenvolvê-los e ainda finalizar a sua redação em apenas um parágrafo. Por isso, deixe os argumentos para o desenvolvimento e guarde o espaço de conclusão para realmente fazer o fechamento do seu texto. 2. Retome sua tese. Na introdução da sua redação, você apresentou a sua tese, ou seu ponto de vista, certo? Na conclusão, então, você deverá retomá-la para o seu leitor, ressaltando a ideia principal que você trabalhou durante toda a sua produção textual. Se necessário, faça um resumo rápido dos argumentos, mostrando a correlação entre eles e como eles caminham para a defesa da sua tese. A gente vai ver daqui a pouco exemplos de redação nota 1000 e vai ficar claro esse ponto. 3. Estabeleça uma continuidade com o que foi proposto no desenvolvimento. Para garantir a coesão do seu texto, você não pode simplesmente fazer uma quebra em suas ideias do desenvolvimento e começar a conclusão. É necessário garantir uma linearidade sobre o que você está falando, de modo que o seu leitor faça uma leitura fluida do texto. E a 4 é apresentar uma proposta de intervenção, como a gente já viu anteriormente. Essa proposta, ela não necessariamente precisa ser original, você pode apresentar a melhoria ou a ampliação de uma medida que já está em vigor, uma medida prática, e que deve respeitar os direitos humanos, para que você não seja penalizado na competência 5. Levantamento de frases para conclusão. Como que eu posso começar o meu parágrafo de conclusão, né? Quais são as conjunções, quais são os mecanismos coesivos que eu posso utilizar?
Em virtude dos fatos mencionados, por tudo isso, levando-se em consideração esses aspectos, levando em consideração o que foi observado, dessa forma, portanto, logo, assim, então, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto ou frente ao exposto, tendo em vista aspectos observados, levando-se em conta. Então, existem várias formas de a gente introduzir esse parágrafo de conclusão, e aí estão algumas dicas para vocês. Vamos lá, pessoal. Agora, o intuito é a gente analisar uma redação nota 1000 do Enem 2019, que teve como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nesse tema, o intuito era apresentar a importância do acesso ao cinema como um meio artístico, como um meio que possibilita também a fruição artística, que possibilita o desenvolvimento de senso crítico e os desafios disso, né? Por que o cinema não é democratizado? O que acontece que faz com que ele não seja acessível para todas as pessoas? Nesse texto aqui, nota 1000, primeiramente, vamos analisar a introdução, o tipo de contextualização que a pessoa fez, o tipo de tese que ela criou, quais foram as estratégias aqui. Vamos lá. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Vejam bem, na contextualização, a pessoa usou um repertório sociocultural, certo? Ela utilizou um exemplo de filme que ela conhecia para contextualizar o tema do cinema, para mostrar que nessa obra as vidas das pessoas são modificadas pela modernidade, pelo acesso ao cinema. Então, é uma ótima forma de contextualização, esse tipo de exemplo, exemplificação. A partir desse exemplo, dessa contextualização, o candidato faz uma relação, faz uma analogia com a história para trazer a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil e mostrar que, apesar dessa importância, ainda existem problemas para que exista esse acesso a todos. Na tese, que começa a partir do assim é lícito afirmar, a pessoa apresentou duas causas para o problema. Ela delineou o projeto de texto dela aqui na tese. Ela mostra que duas causas para o problema é a negligência do Estado, né, a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas. Então, esse candidato, ele traz uma dupla responsabilização, uma responsabilização do Estado e uma responsabilização de parte das empresas. Então, essa tese, ela é uma forma de organizar o texto, né? A gente vai ver que, ao longo do desenvolvimento, a pessoa desenvolve essas duas causas. Então, esse tipo de construção de tese é muito positivo, porque a pessoa já mostra para o corretor exatamente aquilo que ela vai apontar no texto, quais são os problemas que ela vai discutir. E o ideal é que seja dessa forma, que sejam apontadas duas causas, duas consequências, para que o texto não vire uma bagunça, para que não sejam elencadas muitas informações e não haja espaço para discutir todas essas ideias. Por isso o projeto de texto é tão importante, e por isso essa é uma ótima introdução, um excelente exemplo de introdução. Agora vamos ver o desenvolvimento. Aí o primeiro parágrafo de desenvolvimento. A pessoa começa ele assim: em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado, ou seja, elencou a primeira causa, né? Vai começar a discutir a primeira causa que ela apresentou na tese, a postura do Estado em relação à cultura.
Então, vamos lá. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Olha os modalizadores que a pessoa utiliza, né? Suficientemente efetivas. Então, é uma forma de demonstrar opinião. Já abre o parágrafo demonstrando essa opinião, né? Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam, potencialmente, fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da parcela mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança do quadro. Percebam que esse parágrafo está muito organizado. O parágrafo ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O parágrafo tem início, meio e fim. As ideias fluem. Eu tenho bom uso de conectivos aqui. Eu tenho essa lógica que eu tenho, né, um pronome demonstrativo retomando a minha ideia. Eu também tenho desse modo, logo, que são conjunções de conclusão para finalizar o parágrafo, e a pessoa faz aqui um raciocínio lógico muito interessante, né? Ela usa o Ministério da Cultura e fala qual deveria ser a função dele, o que ele poderia fazer e o que ele não faz, a fim de responsabilizá-lo, de mostrar a postura ineficaz do Estado em promover a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Agora, vamos ver o segundo parágrafo de desenvolvimento, em que a pessoa trabalhará o segundo ponto da tese, que é a negligência de parte das empresas, ou seja, o setor privado. Outrosim, aqui, esse parágrafo ele é aberto com uma conjunção de adição, poderia ser um além disso também, para acrescentar uma nova ideia, porque são duas causas. Se eu fosse fazer um parágrafo de causa e um de consequência, eu já escolheria abrir o meu parágrafo de outro modo, com uma conjunção de consequência, consequentemente, em decorrência disso, por conseguinte. Aqui não é o caso. Aqui a ideia é justamente acrescentar uma nova causa. Então, eu utilizo outro sim, ou além disso, ou ademais, ou outro problema, né? São exemplos. Bom, vamos lá. Outro sim é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Percebam aqui que eu não tenho nada mirabolante nessa argumentação. Eu não tenho necessariamente uso de dados ou citação de pessoas famosas. Eu tenho um raciocínio lógico, né, que é informar sobre essa postura capitalista dessas empresas. Sugestões aqui, eu poderia talvez contextualizar o capitalismo, eu poderia talvez colocar pensamentos de autores como Karl Marx, eu poderia fazer isso, mas percebam que mesmo não existindo essas informações extras aqui na argumentação, é uma argumentação que cumpre o seu objetivo, que fundamenta o ponto de vista que estava lá na tese. Então, é uma argumentação que tem início, meio e fim, que tem bom uso de conectivos, tem aí o pronome demonstrativo isso, tem o nesse sentido, tem o consequentemente. Então, é um texto fluido para o leitor.
Apesar disso, percebam que a pessoa ela ainda não retomou o que ela colocou lá no primeiro parágrafo do filme Cine Hollywood, né, que foi o repertório sociocultural escolhido pela pessoa. É importante saber que, se o repertório ele é mencionado na introdução e não é colocado nenhum outro repertório ao longo do desenvolvimento, esse repertório que está na introdução, né, no caso filme Cine Hollywood, ele precisa ser retomado pelo menos na conclusão, se não no desenvolvimento, que pelo menos na conclusão, que é o que a pessoa faz na conclusão. Agora vamos aqui observar as conclusões, ver se a pessoa colocou todos os elementos da proposta de intervenção e se ela conseguiu resolver todos os problemas e ainda retomar o repertório. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas, para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Aqui nós já temos a finalidade. Medidas sejam tomadas para facilitar o acesso, né? Para facilitar, é o objetivo da minha proposta. Então, a pessoa já abriu a proposta de intervenção com a finalidade. O ideal é que a finalidade ela esteja ou antes ou ao fim. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, a gente, né, Ministério da Cultura, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine, e profissionais da área, aí temos o modo, né? Por meio de sempre vai marcar o modo de execução da ação. No caso, um amplo debate entre todas essas esferas. Lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. Aqui eu já tenho a ação, uma ação bem clara, lançar esse plano, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Aqui eu tenho outra finalidade, que já poderia contar como um detalhamento, e além disso a pessoa continua. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Então, aqui a pessoa apresenta um detalhamento desse plano, né? O que ele vai fazer, qual será o foco dele, o foco principal, destinar percentual de ingresso para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Então, aqui, nós já temos todos os 5 elementos nessa primeira proposta. Ademais, o governo federal deve também, o ideal é que tivesse uma vírgula antes desse também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, aí temos ação e modo, né? Mediante também marca o modo, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos, ação. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Aqui, como um fechamento, a pessoa retoma o repertório que ela usou para introduzir o texto, certo? Aqui, como nós discutimos, temos 2 propostas. As 2 passam pelo governo federal, mas a segunda resolve mais propriamente a questão do setor privado, né? Oferecendo incentivos fiscais para o setor privado. Então, eu resolvi os 2 problemas, mesmo que na segunda proposta, o agente não seja necessariamente o setor privado, mas o setor público vai oferecer incentivos fiscais para que o setor privado seja incentivado a reduzir o custo de seus ingressos. Então, essa proposta aqui, ela cumpre todos os pré-requisitos, ela apresenta os 5 elementos na primeira proposta e soluciona todos os problemas. Então, a gente chega à conclusão de que esse é um texto nota 1000, porque, apesar dessa vírgula que faltou no final, não temos outros desvios de norma culta, né? A gente pode ter até 2 para tirar 200 nessa competência. Então, tem um uso muito bom de norma culta. Em relação à competência 2, também 1000, por quê? Temos o uso de um repertório produtivo, que foi mencionado na introdução e foi retomado na conclusão, apesar de não estar no desenvolvimento. Temos uma argumentação competência 3 muito produtiva, muito bem fundamentada, a partir de raciocínios lógicos e relação de causa e consequência. Competência 4 também ótima, temos um ótimo uso de conectivos, tanto entre os parágrafos como dentro dos próprios parágrafos. Aqui a gente tem o portanto, né? É necessário, portanto, que marca essa relação de consequência. Entre os períodos temos conectivos, né? Temos o posto isso, temos o a fim de,
temos tal plano para retomar o plano, temos o ademais e temos o dessa maneira. Então, os conectivos, além deles estarem muito bem colocados, eles também são diversificados. A pessoa evitou repeti-los, e isso conta muitos pontos. Por isso, esse é um texto nota 1000. Chegamos até aqui, espero que vocês tenham aproveitado. A nossa próxima aula é sobre discussão de um tema, análise de um tema, para que vocês possam escrevê-lo, treinar e mandar para a gente corrigir. Valeu, gente!